Marina Albuquerque jamais imaginou que seria capaz de se apaixonar pelo próprio patrão. Diante do portão imponente da estância Vale Verde, ela respirou fundo. 28 anos pedagoga, voltara da Espanha com o coração despedaçado pela morte do irmão gêmeo. Aquele emprego como babá era sua única esperança de reconstruir a vida. Do outro lado do portão, um dos homens mais ricos da região de Petrópolis aguardava por ela. Ricardo Tavares, empresário do agronegócio, viúvo há 3 anos, pai de gêmeos traumatizados. Um homem que havia fechado o coração para qualquer possibilidade de amor. Nenhuma babá consegue ficar mais que uma semana nesta casa, sussurraram na cidade. Mas eles não sabiam que Marina carregava em si a mesma dor que habitava aquele casarão colonial. Seria apenas mais um emprego, ela se repetia. Cuidar das crianças, manter a distância profissional, ignorar os olhos penetrantes do patrão. Que ingenuidade a dela! Em breve descobriria que o destino tinha outros planos. Planos que envolviam noites de conversa, mãos que se tocam por acaso e um amor proibido que nenhum deles conseguiria resistir. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e me conte, você acredita que o amor verdadeiro pode nascer entre uma babá e seu patrão milionário? Marina Albuquerque carregava nas costas mais do que uma simples mala de viagem. Carregava 3 anos de saudade, noites mal dormidas e a certeza de que jamais se recuperaria completamente da perda do irmão gêmeo, Marcos. Nascida em Belo Horizonte, sempre sonhara em conhecer o mundo. A formação em pedagogia havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada que a levou até a Espanha, onde trabalhou como cuidadora em uma família tradicional de Madrid. Lá, entre castelos antigos e praças ensolaradas, construíra uma vida que parecia perfeita, até o telefonema que mudou tudo. Marina precisa voltar. O Marcos, a voz trêmula da mãe ainda ecoava em seus ouvidos. Acidente de trânsito, 3 dias de UTI, despedida precoce de quem compartilhara com ela não apenas o útero materno, mas cada sonho, cada plano, cada risada da infância. Voltar ao Brasil significava recomeçar do zero, sem emprego, sem perspectivas, apenas com o coração em pedaços e a necessidade urgente de encontrar um propósito que justificasse acordar todas as manhãs. Foi quando viu o anúncio no jornal. Procura-se babá com experiência internacional para cuidar de gêmeos de 5 anos. Residência na região serrana. Salário acima da média, discrição absoluta exigida. A ironia não passou despercebida. Ela, que perdera seu próprio gêmeo, agora cuidaria de outros gêmeos. Talvez fosse o destino oferecendo uma segunda chance de proteger o que não conseguira proteger antes. A viagem de ônibus de Belo Horizonte até Petrópolis durou 6 horas, mas pareceu uma eternidade. Marina observava a paisagem montanhosa se transformar à medida que se aproximavam da cidade imperial. As montanhas verdejantes da Serra dos Órgãos contrastavam com o cinza que dominava seu interior desde a morte de Marcos. Quando finalmente desceu na rodoviária de Petrópolis, um motorista uniformizado a aguardava com uma placa simples: Marina, Estância Vale Verde. O homem, de meia-idade e poucos sorrisos, apresentou-se apenas como seu José e conduziu-a através das ruas históricas da cidade até chegarem a uma estrada de terra que serpenteava entre propriedades rurais. A casa fica mais isolada, explicou ele, quebrando o silêncio. O patrão gosta de privacidade, principalmente depois do... Bem, a senhora vai entender quando chegar lá. Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que tipo de tragédia havia marcado aquela família? E por que todas as babás anteriores desistiam tão rapidamente? A estância Vale Verde se revelou mais impressionante do que qualquer foto poderia expressar. O casarão colonial de 2 andares, pintado em tons de branco e azul colonial, erguia-se majestoso em meio a um vale cercado por morros cobertos de mata atlântica.
Um lago cristalino refletia as cores do entardecer, e trilhas bem cuidadas serpenteavam entre jardins que, mesmo impecáveis, pareciam carecer da alegria que apenas crianças felizes poderiam trazer. Foi então que ela o viu. Ricardo Tavares estava de pé na varanda principal, os braços cruzados, o olhar distante fixo no horizonte. Mesmo à distância, Marina pôde perceber a imponência natural do homem. Alto, ombros largos, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas, não mais que seus 36 anos, mas carregando o peso de quem envelhecera antes do tempo. Quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um frio na barriga que nada tinha a ver com o nervosismo profissional. Era atração, pura e inegável atração por um homem que sequer conhecia. Senhora Marina, a voz dele, grave e levemente rouca, quebrou o encantamento. Sou Ricardo Tavares. Bem-vinda. Ele desceu os degraus da varanda com passos firmes, mas Marina notou imediatamente a frieza no cumprimento, um aperto de mão rápido, formal, distante. Era como se uma barreira invisível se erguesse entre eles, protegendo-o de qualquer proximidade que pudesse representar vulnerabilidade. As crianças estão no quarto, continuou ele, já se dirigindo à entrada principal. Henrique e Arthur, gêmeos idênticos, mas com personalidades bem distintas. Eles, têm dificuldades com pessoas novas, desde que perderam a mãe. A dor na voz dele foi quase imperceptível, mas Marina, acostumada a reconhecer nuances de sofrimento, captou cada nota de tristeza cuidadosamente reprimida. Enquanto seguia Ricardo pelos corredores decorados com móveis antigos e fotografias em molduras de prata, Marina não conseguia ignorar a tensão que pairava no ar. Era como se a própria casa respirasse melancolia, como se cada cômodo guardasse memórias preciosas demais para serem esquecidas e dolorosas demais para serem relembradas. Os primeiros dias na estância Vale Verde foram como caminhar em campo minado emocional. Marina acordou na primeira manhã em um quarto simples, mas aconchegante no segundo andar, com vista para o lago que brilhava dourado sob o sol nascente. Por um momento, quase conseguiu esquecer onde estava, até ouvir o silêncio. Um silêncio pesado, antinatural para uma casa com 2 crianças de 5 anos. Descendo para a cozinha, às 6:30 da manhã, encontrou uma lista de instruções deixada por Ricardo sobre a mesa de madeira maciça. Sua letra era firme, precisa, quase militar na organização. Café das crianças, 7h30 em ponto. Henrique não come nada com corante vermelho. Arthur não bebe leite integral. Atividades ao ar livre, somente até às 16 horas. Banho, às 18h30. História antes de dormir. Livros aprovados estão na estante marcada. Qualquer emergência, ligar para meu celular. Não mencione a mãe deles, a menos que eles perguntem primeiro. A última regra a fez engolir seco. Que tipo de trauma havia sido tão profundo que até mesmo mencionar a mãe precisava ser evitado? Quando Henrique e Arthur desceram para o café, Marina sentiu o coração apertar. Eram idênticos fisicamente, cabelos castanhos cacheados, olhos verde acinzentados que lembravam os do pai, mas enquanto Henrique se mantinha próximo à parede, observando-a com curiosidade cautelosa, Arthur mal conseguia olhá-la nos olhos. "Bom dia, meninos", disse ela com o sorriso mais gentil que conseguiu reunir. "Eu sou a Marina. Vim cuidar de vocês." Henrique murmurou um bom dia, quase inaudível. Arthur simplesmente se encolheu na cadeira, como se quisesse desaparecer. "O que vocês gostam de comer no café da manhã?" Tentou novamente, servindo suco de laranja natural nos copos. "Pão com manteiga", respondeu Henrique, ainda desconfiado. "E o Arthur gosta de bolacha de maisena molhada no leite. Mas tem que ser o leite sem lactose, porque senão ele passa mal."
Marina notou a proteção na voz do menino. Henrique cuidava do irmão, assumindo responsabilidades que não deveriam ser de uma criança de 5 anos. Ricardo apareceu na cozinha minutos depois, já vestido com camisa social e calça jeans, um Blackberry na mão. "Bom dia!" cumprimentou formalmente, beijando a testa de cada filho com carinho mecânico. "Marina, preciso sair. Voltarei para o almoço. Em caso de qualquer problema, ligo para seu celular", completou ela. "Já anotei o número." Ele assentiu, satisfeito com a eficiência, mas Marina percebeu que seus olhos se demoraram nela 1 segundo a mais que o necessário antes de se forçar a desviar o olhar. Quando Ricardo saiu, a casa pareceu afundar ainda mais no silêncio. As crianças terminaram o café sem conversas, e Marina se viu diante do primeiro grande desafio: como quebrar as barreiras que 2 crianças traumatizadas haviam construído ao redor de si mesmas. "Que tal mostrarmos para a Marina a casa?", sugeriu, levantando-se da mesa. Henrique trocou um olhar com o irmão, uma comunicação silenciosa que apenas gêmeos conseguem ter. Depois de alguns segundos, ele assentiu. O tour pela casa revelou mais sobre a família do que qualquer conversa poderia. Fotografias da falecida esposa de Ricardo estavam cuidadosamente guardadas em um único aparador na sala de estar, como se tivessem sido concentradas em um só lugar para que a dor também ficasse contida. Os quartos das crianças eram impecáveis, organizados, mas faltavam os vestígios de bagunça criativa que toda criança deveria deixar pelo caminho. Foi no quarto de Henrique que Marina encontrou a primeira pista real da personalidade dos meninos. Escondidos embaixo da cama, havia dezenas de desenhos. Desenhos de uma mulher sorridente com cabelos longos, sempre acompanhada de 2 figuras pequenas. Em alguns, havia também um homem alto ao lado, mas nos desenhos mais recentes, o homem estava sempre distante, quase fora da folha. "Você desenha muito bem", elogiou Marina, folheando cuidadosamente os papéis. "Quem é essa moça bonita aqui?" Henrique ficou tenso imediatamente. É ninguém. Só uma pessoa que eu inventei." Mas Arthur, que havia se aproximado silenciosamente, sussurrou: "É a mamãe. O Henrique desenha ela todo dia para não esquecer como ela era." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas as conteve. Aquelas crianças não precisavam de mais uma adulta chorando por causa de perdas irreparáveis. "Sabe de uma coisa?", disse ela, sentando-se no chão ao lado deles. "Meu irmão gêmeo morreu há alguns meses, e eu também desenho ele às vezes para lembrar de como era bom estar com ele." Foi a primeira vez que Arthur a olhou diretamente nos olhos. "Vocês eram gêmeos igual eu e o Henrique?", perguntou em voz baixa. "Éramos. E vocês sabem o que eu descobri? Que as pessoas que amamos nunca vão embora de verdade. Elas ficam aqui." Ela tocou o peito. "E aqui." Tocou a cabeça. "E nos desenhos também." Henrique segurou o desenho mais caprichado de todos, aquele onde a família estava completa. A babá da semana passada disse que desenhar a mamãe era bobagem, que a gente tinha que esquecer e seguir em frente. Marina sentiu uma raiva surda subir pela garganta. Ela estava completamente errada. Lembrar de quem amamos não é bobagem, é amor. Naquele momento, algo mudou. Não uma transformação completa, mas uma pequena fissura na parede de proteção que as crianças haviam construído. Arthur se aproximou mais um pouco. Henrique lhe mostrou outro desenho. E Marina soube que finalmente havia encontrado a chave para entrar naquele mundo de silêncios e dores cuidadosamente guardadas. Quando Ricardo voltou para o almoço, encontrou um som que não ecoava por aquela casa há muito tempo. O som baixinho de crianças conversando com um adulto. Marina estava na sala com os meninos, cada um com um livro no colo, e pela primeira vez em semanas, Arthur não correu para se esconder quando o pai apareceu.
Ricardo parou na porta, observando a cena com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa, alívio, mas também algo que parecia perigosamente próximo ao medo, como se a possibilidade de felicidade fosse mais assustadora que a certeza da tristeza. "Como foi amanhã?" perguntou ele, e Marina percebeu que a pergunta estava carregada de uma esperança que ele tentava esconder. A primeira semana se transformou em 2, e Marina havia quebrado o recorde que todas as babás anteriores falharam em superar. Mas foi na noite de quinta-feira que tudo mudou de vez. Marina acordou sobressaltada com gritos vindos do quarto ao lado. Eram 2 da manhã e os berros de Arthur ecoavam pelos corredores como sirenes de alarme. Saltou da cama, vestindo apenas uma camisola de algodão e um roupão, e correu para o quarto dos meninos. Encontrou Arthur sentado na cama, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Henrique tentava desesperadamente acalmá-lo. "Shh, Arthur, foi só um pesadelo. A mamãe não estava se afogando de verdade. Foi só um sonho ruim." O coração de Marina se partiu. Então era assim que a mãe havia morrido. Afogamento. "Posso ajudar?" sussurrou, aproximando-se devagar da cama. Arthur olhou para ela com os olhos arregalados de terror, mas não recuou. Era progresso. "Ele sempre tem pesadelos", explicou Henrique, passando a mão no cabelo do irmão. "Sonha que a mamãe está pedindo ajuda na água e que a gente não consegue salvá-la." Marina sentou-se na beira da cama, o coração apertado. "Arthur, posso contar um segredo para você?" O menino assentiu, ainda soluçando. "Eu também tenho pesadelos. Sonho que não consegui salvar meu irmão gêmeo quando ele precisou de mim. E sabe o que me ajuda quando fico muito assustada?" "O quê?" sussurrou Arthur. "Lembro de todas as vezes que ele me protegeu, que me fez rir, que me deu carinho. Aí o pesadelo vai embora e só fica o amor." Marina tocou gentilmente o rosto do menino. "Que tal tentarmos juntos? Conta para mim uma coisa boa que você lembra da sua mamãe." Arthur pensou por alguns segundos. "Ela cantava uma música toda noite antes da gente dormir. Uma música sobre estrelas." "E qual era a música?" Henrique timidamente começou a cantarolar uma melodia suave. Arthur se juntou a ele, e Marina reconheceu "Brilha, brilha, estrelinha", cantada com uma doçura que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Quando terminaram, Arthur estava visivelmente mais calmo. "A senhora pode ficar aqui até eu dormir?" Marina estava prestes a responder quando uma sombra se projetou na porta. Ricardo estava parado ali, vestindo apenas uma calça de pijama, o torso nu revelando um físico atlético que fez Marina corar instantaneamente. Mas não foi a atração física que a impressionou, foi a expressão de vulnerabilidade absoluta no rosto dele. "Desculpe", murmurou ele. "Ouvi os gritos e... Papai!" Arthur estendeu os braços para o pai. "Tive pesadelo com a mamãe de novo." Ricardo se aproximou e abraçou o filho, beijando o topo da cabeça cacheada. Marina percebeu que as mãos dele tremiam ligeiramente. "Foi só um sonho ruim, campeão. A mamãe está bem onde ela está agora." "A Marina disse que vai ficar aqui até eu dormir", disse Arthur, olhando entre o pai e a babá. Os olhos de Ricardo encontraram os de Marina e ela viu gratidão ali, uma gratidão profunda, misturada com algo mais perigoso, uma intimidade forçada pela vulnerabilidade do momento. "Se não se importar", disse ele baixinho. "Claro que não", respondeu Marina, tentando ignorar como sua voz saiu mais rouca que o normal. Ricardo se sentou na outra cama, próximo a Henrique, e pela primeira vez, desde que Marina chegara ali, a família estava reunida no mesmo espaço, compartilhando o mesmo momento de fragilidade e cuidado. "Conta de novo sobre as estrelas, Arthur", pediu Marina suavemente. Enquanto Arthur repetia a história da música da mãe, Marina notou como Ricardo a observava.
Não era o olhar distante e profissional dos primeiros dias. Era algo mais íntimo, mais pessoal. Como se finalmente a estivesse vendo. Não apenas como a babá contratada, mas como a mulher que havia conseguido o que nenhuma outra pessoa conseguira: fazer seus filhos se sentirem seguros o bastante para dividir suas dores. Quando Arthur finalmente adormeceu, Henrique já estava cochilando também. Marina se levantou devagar, mas Ricardo a seguiu para fora do quarto. No corredor escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas coloniais, eles se encontraram mais próximos do que jamais estiveram. Marina podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia perceber como sua respiração estava ligeiramente acelerada. "Obrigado", sussurrou ele. "Nenhuma babá anterior. Elas sempre chamavam a mim quando isso acontecia. Diziam que não eram pagas para lidar com traumas psicológicos." Marina sentiu raiva dessas mulheres insensíveis. Elas não entendiam que cuidar de crianças é isso, estar presente nos momentos difíceis também. "Você entende por que perdeu alguém também?", disse Ricardo. E não era uma pergunta. "Sim, e porque sei que fingir que a dor não existe só a torna pior." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o peso de suas perdas compartilhadas pairando entre eles como uma ponte invisível. "Marina", começou Ricardo, e sua voz estava diferente, menos formal, mais humana. "Eu não esperava que você conseguisse... Conseguisse o quê? Que eles confiassem em você tão rapidamente, que você soubesse exatamente o que dizer." Marina sentiu o coração acelerar. Estar ali, no escuro, com esse homem meio nu, vulnerável, agradecido, estava mexendo com ela de formas que não deveria permitir. "Acho que eles sentiam que eu entendia", respondeu. E entendia mesmo. Quando Ricardo disse isso, seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade que fez Marina esquecer completamente onde estava, quem era, qual era seu papel naquela casa. Por um momento eterno, foi apenas uma mulher diante de um homem, ambos feridos, ambos se reconhecendo na dor do outro. Ricardo deu um passo mais próximo. Marina não recuou. "Marina, eu..." Mas então Henrique chamou do quarto. "Marina, você ainda está aí?" O encanto se quebrou. Ricardo recuou imediatamente, passando a mão pelo cabelo numa clara demonstração de nervosismo. "Melhor você ir", disse ele, já retomando o tom formal. "Obrigado novamente. Por tudo." Marina assentiu, mas quando se virou para voltar ao quarto das crianças, podia sentir os olhos dele ainda fixos em suas costas. Naquela noite, demorou muito para conseguir dormir novamente. E suspeitava que Ricardo havia passado pela mesma insônia, pensando na mesma proximidade perigosa que havia se estabelecido entre eles no corredor escuro. As regras estavam começando a se borrar, e Marina não tinha certeza se isso a assustava ou a emocionava mais. 3 semanas haviam se passado desde a noite dos pesadelos, e a casa havia encontrado um ritmo diferente. Marina acordava todas as manhãs com o som de risadas vindas do quarto dos meninos. Um milagre que jamais pensou presenciar. Henrique havia se tornado seu ajudante oficial na cozinha, sempre disposto a ensinar-lhe os gostos específicos do irmão, enquanto Arthur, gradualmente, começava a procurá-la para conversar sobre coisas simples. O desenho de uma borboleta que vira no jardim, a cor nova que descobrira misturando tinta azul com amarela. Ricardo, por sua vez, havia começado a aparecer mais cedo para o almoço e a deixar o trabalho mais cedo à tarde. Oficialmente, dizia que queria acompanhar de perto o progresso dos filhos. Não oficialmente, Marina sabia que ele a observava com uma frequência que ia muito além da supervisão profissional. Era sábado de manhã quando ele surgiu na cozinha com uma proposta inesperada. "Que tal um piquenique?"
sugeriu, encostado no batente da porta, vestindo uma camisa de linho branca que realçava o bronzeado natural da pele. Faz tempo que não levamos os meninos até o lago. Henrique e Arthur, que estavam ajudando Marina a preparar o almoço, explodiram em animação. Sério, papai? Podemos levar a pipa nova? Perguntou Henrique. E os sanduíches que a Marina ensinou a gente a fazer? Completou Arthur. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Marina sentiu o coração pular uma batida. Claro, Marina, você gostaria de vir conosco? Ou prefere ter a tarde livre? A pergunta estava carregada de uma expectativa cuidadosamente disfarçada. Marina percebeu que ele queria que ela fosse, mas estava oferecendo uma saída caso ela se sentisse desconfortável com a proximidade crescente entre eles. Adoraria ir, respondeu, e viu o alívio instantâneo no rosto dele. 1 hora depois, estavam caminhando pela trilha que levava ao lago, uma cesta de piquenique no braço de Ricardo e as crianças correndo à frente, finalmente comportando-se como as crianças de 5 anos que deveriam ser. O lago era ainda mais lindo de perto. Águas cristalinas cercadas por salgueiros e uma pequena praia de areia dourada. Ricardo estendeu uma manta xadrez embaixo de uma árvore frondosa e logo estavam todos sentados, dividindo sanduíches de queijo e presunto, frutas frescas e suco de uva. Marina, disse Henrique enquanto mastigava uma maçã, você vai ficar sempre com a gente? A pergunta inocente criou um silêncio pesado. Marina trocou um olhar rápido com Ricardo, que desviou os olhos imediatamente. Bem, respondeu ela cuidadosamente, enquanto vocês precisarem de mim e enquanto o papai de vocês quiser que eu fique. Eu quero que você fique para sempre, declarou Arthur com a honestidade brutal das crianças. Você não grita quando a gente fica triste e faz aquele bolo de chocolate que nem a mamãe fazia. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também gosto muito de estar aqui com vocês. Após o almoço, as crianças correram para brincar na beira do lago, sempre sob o olhar atento dos adultos. Ricardo e Marina ficaram sentados na manta, um silêncio confortável se estabelecendo entre eles pela primeira vez. Eles estão diferentes, disse Ricardo finalmente, mas vivos. Crianças são resilientes. Só precisavam de alguém que entendesse que sentir saudade não é errado. Como você aprendeu isso? A lidar com a perda dessa forma? Marina hesitou. Eles nunca haviam conversado diretamente sobre suas perdas pessoais. Terapia, muita terapia e tempo. Ela puxou os joelhos para perto do peito. Quando meu irmão gêmeo morreu, eu queria morrer junto. Durante meses, achei que nunca mais conseguiria ser feliz. E conseguiu. Estou aprendendo. Descobri que a felicidade não substitui a saudade. Elas coexistem. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, observando os filhos brincarem. Helena, minha esposa, morreu há 3 anos, disse finalmente. Afogamento acidental no clube. Os meninos viram tudo. Marina sentiu o coração apertar. Sinto muito. Ela era o oposto de mim. Espontânea, alegre, cheia de vida. Depois que ela morreu, eu não sabia como ser pai sozinho, como dar aos meninos o que ela dava naturalmente. Você dá amor, disse Marina suavemente. É o mais importante. Mas não é suficiente, é? Está sendo agora. Quando Ricardo a olhou desta vez, havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Marina, eu preciso que você saiba que o que você fez por eles, por nós, é mais do que profissional, Eu sei, interrompeu ela, o coração disparando. Eu sinto isso também. Eles estavam mais próximos agora, o espaço entre eles diminuindo sem que percebessem. Marina podia sentir o perfume dele, algo entre madeira e especiarias. Ricardo ergueu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Isso é loucura, sussurrou ele. Você trabalha para mim, eu sou seu patrão. Eu sei,
repetiu ela, mas não se afastou. E se eu estragar tudo? Se você for embora como todas as outras? E se eu não for? O toque das mãos deles foi inevitável. Dedos se entrelaçando, palmas se encaixando perfeitamente. Um momento suspenso no tempo onde duas pessoas feridas reconheceram no outro a possibilidade de cura. Foi Henrique quem quebrou o encanto. Marina, olha o peixe que eu achei! Eles se separaram rapidamente, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Uma linha havia sido cruzada, um sentimento havia sido admitido. Pause um momento e me conte nos comentários. O que você está achando dessa história até agora? Marina e Ricardo estão certos em se permitir sentir algo um pelo outro, ou isso pode trazer complicações para as crianças? No caminho de volta para casa, com os meninos cansados e felizes correndo à frente, Marina e Ricardo caminharam lado a lado, seus braços se tocando ocasionalmente. Nenhum dos dois falou sobre o que havia acontecido no lago, mas ambos sabiam que não havia mais volta. A babá e o patrão milionário haviam se tornado algo mais perigoso. Duas pessoas apaixonando-se contra todas as regras que haviam estabelecido para si mesmas. E o mais assustador de tudo era que nenhum dos dois queria mais lutar contra isso. Os dias seguintes ao piquenique foram uma dança delicada de olhares roubados e momentos carregados de tensão. Marina acordava toda manhã com o coração acelerado, sabendo que veria Ricardo durante o café das crianças. Ele havia começado a tomar café com os filhos antes de sair para o trabalho. Uma mudança na rotina que deixava clara sua necessidade de estar perto dela, mesmo que apenas por alguns minutos. Bom dia, cumprimentava ele, e sua voz sempre saía um pouco mais rouca quando olhava para ela. Bom dia, Ricardo, respondia Marina, e usar apenas o primeiro nome dele havia se tornado uma intimidade pequena, mas significativa. As crianças, alheias à atenção crescente entre os adultos, continuavam florescendo. Henrique havia voltado a desenhar não apenas a mãe, mas família inteiras, incluindo uma figura feminina que se parecia suspeitosamente com Marina. Arthur havia pedido para aprender a cozinhar, dizendo que queria ajudar a Marina a cuidar de todo mundo. Obrigada por continuar aqui comigo nesta história. O melhor ainda está por vir. E tenho certeza de que você vai se emocionar com o que Marina e Ricardo descobrirão sobre si mesmos nos próximos capítulos. Foi numa quarta-feira chuvosa que tudo começou a ficar mais complicado. Marina estava na lavanderia, dobrando roupas, quando ouviu vozes vindas do escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta, e ela reconheceu a voz da irmã dele, Patrícia, uma mulher de 40 anos que aparecia ocasionalmente para verificar como estavam as coisas. Ricardo, você tem certeza de que essa babá é adequada? A voz de Patrícia era carregada de preocupação fingida. Quero dizer, ela é jovem, bonita, e você é um homem sozinho há 3 anos. Marina parou de dobrar as roupas, o coração disparando. Patrícia, Marina é excelente no que faz. Os meninos nunca estiveram tão bem. Justamente por isso que me preocupo. E se ela estiver se aproveitando da vulnerabilidade deles? Das suas? Isso é ridículo. É mesmo? Você tem visto como olha para ela, Ricardo? E ela para você. Não sou cega. Houve um silêncio pesado. Marina prendeu a respiração. Mesmo que houvesse algo, disse Ricardo finalmente, e Marina sentiu o coração pular. Isso não seria da sua conta. Seria sim, porque penso nas crianças. Elas já perderam uma mãe. Se essa mulher resolver ir embora, depois de brincar com os sentimentos de vocês, Henrique e Arthur vão sofrer ainda mais. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Patrícia estava vocalizando exatamente os medos que ela mesma tentava suprimir. E se Ricardo se cansasse dela? E se ela não fosse adequada para aquela vida de luxo? E se estivesse sendo apenas uma fantasia temporária para um homem rico que poderia ter qualquer mulher?
Marina não é assim, defendeu Ricardo, mas sua voz soou menos convicta. Todas as mulheres são assim, Ricardo, principalmente quando há muito dinheiro envolvido. Marina não conseguiu ouvir mais. Subiu as escadas correndo, trancou-se no quarto e desabou em lágrimas. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de Patrícia por plantar sementes de dúvida, raiva de si mesma por se permitir sonhar com algo impossível e, principalmente, raiva de Ricardo por não ter defendido o que havia entre eles com mais convicção. Quando se recompôs, decidiu que precisava ter uma conversa honesta com ele. Não podia continuar naquela situação indefinida, prejudicando seu trabalho e principalmente confundindo as crianças. Desceu para jantar com a determinação de manter distância profissional, mas seus planos desmoronaram no momento em que Ricardo entrou na cozinha. "Marina", disse ele, aproximando-se devagar, "precisamos conversar." "Eu sei", respondeu ela, evitando seus olhos. "Ouvi parte da conversa com sua irmã." Ricardo fechou os olhos, claramente contrariado. "Ela não tinha direito... Mas ela não está errada, está?" Marina finalmente o encarou. "Sobre as complicações que isso pode trazer. Sobre eu ser apenas a babá." "Você não é apenas a babá", disse ele firmemente, dando um passo mais próximo. "Você é..." "O que, Ricardo? O que eu sou?" Ele parou, as palavras presas na garganta. Marina viu a luta interna estampada em seu rosto. Entre o que sentia e o que achava apropriado, entre o medo de se machucar novamente e a vontade de se entregar ao que estava crescendo entre eles. "Eu não sei", admitiu ele finalmente. "Só sei que quando você não está aqui, a casa volta a ficar vazia. Que meus filhos nunca foram tão felizes e que você o quê? Que eu não consigo parar de pensar em você." A confissão saiu carregada de vulnerabilidade. Marina sentiu todas as suas defesas desmoronarem. "Ricardo, eu sei que é complicado. Sei que você tem todo o direito de ir embora se isso estiver te deixando desconfortável. Mas não consigo fingir que não sinto nada." Marina se aproximou dele, parando a poucos centímetros de distância. "E quem disse que quero que você finja?" Desta vez, quando Ricardo ergueu a mão para tocar o rosto dela, Marina não recuou. Quando ele se inclinou para beijá-la, ela fechou os olhos e se permitiu sentir. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando a realidade do momento. Depois se aprofundou, carregado de semanas de tensão reprimida e sentimentos negados. Quando se separaram, ficaram abraçados em silêncio, escutando apenas os batimentos acelerados dos próprios corações. "E agora?" sussurrou Marina. "Agora vamos devagar", respondeu Ricardo beijando sua testa. "Vamos ver no que isso pode se transformar, sem pressa, sem pressão. E as crianças? As crianças te amam. E eu..." Ele não terminou a frase, mas Marina soube o que ele não conseguira dizer ainda. E soube também que, apesar de todos os medos e complicações, ela estava se apaixonando perdidamente por aquele homem e pela família que ele representava. Lá fora, a chuva batia nas janelas coloniais da estância Vale Verde. Dentro da cozinha, 2 corações feridos haviam encontrado na presença um do outro a possibilidade de amor verdadeiro, mesmo sabendo que nada seria simples dali para frente. O primeiro beijo mudou tudo e, ao mesmo tempo, tornou tudo infinitamente mais complicado. Marina acordou na manhã seguinte com um turbilhão de sentimentos conflitantes. A lembrança dos lábios de Ricardo ainda queimava em sua boca, mas a voz de Patrícia ecoava incessantemente em sua mente. E se ela estivesse aproveitando da vulnerabilidade deles? Desceu para a cozinha, determinada a manter a normalidade, pelo menos na frente das crianças. Henrique e Arthur chegaram para o café da manhã com seus sorrisos habituais, completamente alheios à tempestade emocional que assolava os adultos da casa.
Marina, você está bem? Perguntou Henrique, sempre observador. Seus olhos estão meio vermelhos. Estou ótima, querido. Só um pouco cansada. Ricardo apareceu minutos depois, vestido formalmente para o trabalho, mas Marina captou imediatamente a tensão em seus ombros. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo antes que ambos desviassem o olhar rapidamente. Bom dia, murmurou ele, servindo café para si mesmo. Bom dia, respondeu Marina, fingindo estar concentrada em preparar o lanche das crianças. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade estranha, que até mesmo Arthur percebeu. Por que vocês estão sendo esquisitos? Perguntou com a franqueza brutal das crianças. Ninguém está sendo esquisito, campeão, disse Ricardo, beijando a cabeça do filho. Papai só está pensando no trabalho. Mas quando Ricardo saiu para o trabalho, Marina percebeu que ele hesitou na porta, como se quisesse dizer algo. No final, apenas acenou brevemente e partiu, deixando-a ainda mais confusa sobre o que aquele beijo realmente significava para ele. As horas passaram lentamente. Marina tentou se concentrar nas atividades com as crianças, mas sua mente vagava constantemente para a noite anterior. Será que havia sido um erro? Será que Ricardo já estava se arrependendo? Foi durante o almoço que Henrique fez a pergunta que ela mais temia. Marina, você vai casar com o papai? Marina quase engasgou com o próprio suco. Por que você está perguntando isso, Henrique? Por que você cuida da gente como a mamãe cuidava? E por que o papai sorri quando olha para você do mesmo jeito que sorria para a mamãe? Arthur assentiu vigorosamente. E por que vocês ficam olhando um para o outro de um jeito engraçado, igual nos filmes? Marina sentiu o coração acelerar. As crianças eram muito mais perceptivas do que ela imaginara. Henrique, Arthur, disse ela cuidadosamente. Às vezes, os adultos ficam confusos sobre seus sentimentos. Isso não significa que vão se casar. Mas você gosta do papai, não gosta? Insistiu Arthur. Marina olhou para aqueles dois rostinhos esperançosos e sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Como explicar para crianças de 5 anos que o mundo adulto era muito mais complicado do que eles imaginavam? Eu gosto muito do papai de vocês, admitiu finalmente. E de vocês também, mas gostar de alguém e se casar são coisas muito diferentes. A mamãe morreu porque se casou com o papai? Perguntou Henrique de repente, com uma lógica infantil que partiu o coração de Marina. Não, meu amor, claro que não. Sua mamãe morreu por causa de um acidente. Não teve nada a ver com o casamento. Então, por que você não pode se casar com o papai se vocês gostam um do outro? Marina se viu presa na própria lógica. Como explicar hierarquias sociais, diferenças de classe, expectativas familiares e medos de abandono para duas crianças que viam o mundo de forma tão simples e pura? É complicado, disse finalmente, a resposta mais inadequada possível. Os adultos sempre dizem que é complicado quando não querem explicar, observou Henrique com uma sabedoria além de seus anos. À tarde, enquanto as crianças tiravam uma soneca, Marina se encontrou caminhando pelos jardins da propriedade, tentando organizar seus pensamentos. A estância Vale Verde era realmente um paraíso. Quilômetros de terra, jardins impecáveis, uma casa que valia mais do que ela poderia ganhar em várias vidas. Como poderia se encaixar naquele mundo? Foi então que seu celular tocou. Era sua mãe ligando de Belo Horizonte. Marina, filha, como estão as coisas aí? Estão complicadas, mãe. Complicadas como? Marina hesitou, mas a necessidade de desabafar foi mais forte. Contou sobre Ricardo, sobre as crianças, sobre os sentimentos confusos que estavam tomando conta de sua vida. Ah, Marina, suspirou a mãe, você sempre foi de se complicar. Eu não estou me complicando. A situação é realmente complicada.
Filha, você gosta dele? Sim. Ele gosta de você? Acho que sim. As crianças gostam de você? Sim. Então qual é o problema? Mãe, ele é rico, milionário, eu sou só uma babá. E daí? Você acha que por ser rica ou pobre a pessoa vale mais ou menos? Marina ficou em silêncio. Sua mãe, com sua simplicidade mineira, havia tocado no cerne da questão. Marina, depois que perdemos o Marcos, eu aprendi uma coisa. A vida é muito curta para desperdiçarmos chances de ser feliz por causa do que os outros vão pensar. Quando desligou o telefone, Marina se sentiu um pouco mais leve, mas ainda confusa. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez ela estivesse complicando algo que poderia ser simples. Mas quando Ricardo chegou em casa naquela noite, Marina percebeu que ela não era a única em conflito. Marina, podemos conversar? Pediu ele depois do jantar, quando as crianças já estavam dormindo. Eles se encontraram na varanda, onde tudo havia começado semanas atrás. Sobre ontem à noite, começou Ricardo, evitando seus olhos. Talvez tenhamos sido precipitados. Marina sentiu o coração afundar. Precipitados? Quero dizer, você trabalha aqui. Eu sou seu empregador. Existe uma hierarquia que... Que o quê, Ricardo? Marina sentiu a raiva crescer. Que torna nossos sentimentos menos reais. Não é isso, é que, se isso não der certo, você vai embora. E as crianças vão sofrer, completou Marina, igual sua irmã disse. Ricardo finalmente a encarou. Ela me fez pensar em coisas que eu não havia considerado. Como o fato de eu ser apenas uma babá interesseira. Marina, eu não disse isso. Mas é o que você está pensando, não é? O silêncio de Ricardo foi resposta suficiente. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Talvez você esteja certo, disse ela, levantando-se. Talvez eu devesse ir embora antes que isso se torne mais complicado. Marina, espera. Mas ela já havia entrado na casa, deixando Ricardo sozinho na varanda, com o peso de suas próprias dúvidas e o eco das palavras que não conseguira dizer, que a amava, mas tinha medo demais de admitir. Marina passou a noite em claro, alternando entre arrumar e desarrumar a mala. A cada peça de roupa que dobrava, uma memória surgia. A camiseta que usara no primeiro dia, quando Henrique finalmente sorriu para ela. O vestido azul que vestira no piquenique, quando Ricardo a olhou como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. O pijama que usava na noite em que acalmou Arthur durante o pesadelo. Como era possível que 3 meses pudessem conter uma vida inteira de sentimentos? Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Desceu para a cozinha para preparar o último café da manhã para as crianças, determinada a partir antes que Ricardo acordasse. Seria mais fácil assim. Uma despedida limpa, sem lágrimas, sem súplicas, sem palavras que pudessem fazer tanto ela quanto ele mudarem de ideia. Mas o destino tinha outros planos. Você realmente vai embora? Marina se virou sobressaltada. Ricardo estava na porta da cozinha, ainda de pijama, os cabelos desalinhados, olheiras profundas marcando o rosto. Era óbvio que ele também não havia dormido. Achei que seria melhor, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Melhor para quem? Para todos, para as crianças, para você, para mim. Ricardo entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si. Marina, sobre ontem à noite, eu disse tudo errado. Você disse a verdade. Foi honesto sobre suas preocupações. Não, eu fui um covarde. Ricardo se aproximou dela, parando apenas quando estava próximo o suficiente para tocar seu rosto. Tive medo e joguei esse medo em você. Marina fechou os olhos, tentando resistir ao toque familiar. Ricardo, não torna as coisas mais fáceis. Eu não quero facilitar as coisas, quero que elas sejam verdadeiras. E o que é verdadeiro para você,
Ricardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para pular de um precipício. A verdade é que desde que você chegou aqui, esta casa voltou a ser um lar. A verdade é que meus filhos nunca foram tão felizes e eu nunca pensei que poderia voltar a sentir isso. Marina abriu os olhos, encontrando os dele fixos em seu rosto. A verdade é que eu me apaixonei por você, Marina. Perdidamente, completamente apaixonado. E estou morrendo de medo porque a última vez que amei alguém assim, eu perdi. As lágrimas que Marina havia contido a noite inteira finalmente escorreram livres. Ricardo, deixe-me terminar, pediu ele, segurando as mãos dela. Sei que é complicado. Sei que vamos enfrentar julgamentos, comentários, pessoas como a Patrícia que vão questionar nossos motivos. Mas não me importo mais com nada disso. E se não der certo? E se eu não conseguir me encaixar no seu mundo? Que mundo? Marina, você não entende. Você já é o meu mundo, você e os meninos. Tudo o resto é só cenário. Marina sentiu o coração acelerar. Mas eu sou apenas... Não, interrompeu Ricardo firmemente. Você não é apenas nada. Você é a mulher que trouxe vida de volta para a minha casa. Você é quem ensinou meus filhos que é seguro amar novamente. Você é quem me mostrou que meu coração não estava morto, apenas adormecido. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos como se fossem âncoras em uma tempestade. Marina Albuquerque, eu não sei o que o futuro nos reserva. Não sei se conseguiremos superar todos os obstáculos que vão aparecer, mas sei que quero tentar. Sei que quero acordar todo dia ao seu lado, vê-la cuidar dos meus filhos, construir algo verdadeiro e sólido com você. Ricardo, levanta, sussurrou Marina, tentando fazê-lo se erguer. Não antes de você me responder. Você me ama? A pergunta simples e direta a desarme completamente. A verdade, Marina. Apenas a verdade. Sim, admitiu ela finalmente. Eu te amo. Amo você. Amo Henrique. Amo Arthur. Amo esta casa, esta vida que construímos juntos. E é exatamente por isso que estou com tanto medo. Ricardo se levantou e a puxou para um abraço apertado. Então, vamos ter medo juntos. Vamos enfrentar tudo juntos. Quando se beijaram desta vez, foi diferente do beijo hesitante da noite anterior. Foi um beijo de promessa, de entrega, de duas pessoas decidindo lutar pelo amor, apesar de todos os obstáculos. Foi o som de passinhos na escada que os separou. Marina! Você não pode ir embora! Arthur correu para a cozinha, seguido de perto por Henrique, ambos ainda de pijama. Escutamos vocês conversando, explicou Henrique mais sério. Você ia embora sem se despedir? Marina se ajoelhou para ficar na altura dos meninos. Eu pensei que seria mais fácil assim. Mais fácil para quem? Perguntou Arthur, ecoando as palavras do pai. Queremos que você fique, disse Henrique. Não como babá, como família. Marina olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. E se as pessoas disserem coisas ruins sobre nós? Perguntou ela às crianças. Que pessoas? Quis saber Arthur. Pessoas que acham que uma babá não deveria se apaixonar pelo patrão. Henrique franziu a testa, pensativo. Mas você não é só nossa babá. Você é nossa Marina. A simplicidade da resposta fez Marina rir através das lágrimas. É verdade, concordou Ricardo, envolvendo os três em um abraço. Você é nossa Marina. Naquele momento, na cozinha iluminada pelo sol da manhã, com o cheiro de café fresco e o som de risadas infantis, Marina soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era perfeito, não seria fácil, mas era real, era verdadeiro. E era deles. A mala ficaria guardada, o coração ficaria aberto. E pela primeira vez, desde a morte do irmão, Marina se permitiu acreditar que merecia ser feliz. Então, disse Ricardo beijando sua testa, que tal começarmos de novo, oficialmente desta vez?
Como assim? Marina Albuquerque gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Um encontro de verdade? Marina sorriu, sentindo-se como uma adolescente apaixonada. Adoraria. Mas e as crianças? Ah, nós podemos ficar com a seu José, disse Henrique. Ele joga videogame. Todos riram. E Marina soube que aquela era apenas a primeira de muitas manhãs felizes que compartilhariam como família. Uma família escolhida pelo amor, não pelas convenções. Um mês depois da declaração na cozinha, a estância Vale Verde havia se transformado em algo que Marina jamais imaginou ser possível, um lar verdadeiro. As mudanças eram sutis, mas profundas. Ricardo chegava do trabalho e a procurava primeiro, beijando-a suavemente nos lábios antes de cumprimentar os filhos. Os meninos haviam começado a chamá-la de Nossa Marina, naturalmente, sem que ninguém os ensinasse. E ela, que sempre fora cuidadosa para manter limites profissionais, agora se pegava planejando o futuro como se aquela família fosse realmente sua. Por que era? Marina, você pode ajudar o papai a fazer o jantar hoje? Pediu Henrique numa quinta-feira à tarde. Quero que vocês façam aquela lasanha que a gente viu no programa de culinária. Marina sorriu. As crianças haviam se tornado cupidos involuntários, sempre encontrando desculpas para que ela e Ricardo passassem mais tempo juntos. Claro, mas vocês vão ter que ser os ajudantes oficiais, respondeu ela. À noite, a cozinha se tornou um campo de batalha divertido. Ricardo tentava seguir a receita ao pé da letra, enquanto Marina improvisava com temperos. Henrique e Arthur se revezavam entre lambuzar-se de molho e oferecer sugestões culinárias questionáveis. Que tal colocar chocolate? Sugeriu Arthur, sério, como se fosse um grande chefe. Na lasanha? Riu Ricardo, respingando molho de tomate no avental. Por que não? Chocolate vai com tudo. Marina observava a cena com o coração transbordando. Esses momentos simples, fazer jantar em família, rir de bobagens, ver Ricardo relaxado e brincalhão com os filhos, eram mais preciosos para ela do que qualquer luxo que aquela vida pudesse oferecer. Está queimando! Gritou Henrique apontando para a panela. Ricardo e Marina correram para salvar o molho, esbarrando um no outro e terminando grudados na pia, rindo como adolescentes. Vocês são péssimos cozinheiros, declarou Arthur, mas estava sorrindo. Depois do jantar, que ficou delicioso apesar do caos, Marina estava arrumando a cozinha quando Ricardo a abraçou por trás. Obrigado, sussurrou no seu ouvido. Por quê? Por isso tudo. Por ter tornado nossa vida nossa. Marina se virou em seus braços. Obrigada a você por me deixar fazer parte. Eles haviam encontrado um equilíbrio perfeito. Durante o dia, Marina continuava cuidando das crianças, enquanto Ricardo trabalhava. Mas agora era diferente. Não era mais patrão e funcionária. Eram parceiros construindo uma vida juntos. No fim de semana seguinte, Ricardo sugeriu algo que surpreendeu a todos. Que tal visitarmos seus pais em Belo Horizonte? Marina quase derrubou a xícara de café. Meus pais? Você quer conhecer meus pais? Quero conhecer a família da mulher que amo, disse ele simplesmente. E acho que os meninos gostariam de conhecer os avós postiços. Henrique e Arthur explodiram em animação. A ideia de viajar, conhecer pessoas novas e principalmente ver de onde Marina vinha os emocionava. Eles vão gostar da gente? Perguntou Arthur, sempre o mais inseguro. Vão amar vocês, garantiu Marina emocionada. Minha mãe já está morrendo de vontade de conhecer os meninos que tanto falo. A viagem para Belo Horizonte foi uma revelação. Ver Ricardo no apartamento simples de seus pais, ajudando a mãe na cozinha e conversando sobre futebol com o pai, fez Marina perceber o quanto ele se adaptava naturalmente a qualquer ambiente quando estava com pessoas que amava. Ele é um bom homem, sussurrou a mãe, enquanto observavam Ricardo ensinando os meninos a jogar dominó. E ama você de verdade.
Vejo nos olhos dele. Como você sabe, mãe? É o mesmo jeito que seu pai me olha há 30 anos. Durante a visita, Henrique fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Vó Lúcia, você tem fotos da Marina quando ela era pequena? Claro que tenho, meu amor. E lá se foram eles, folheando álbuns de fotografia, com Marina mortificada e Ricardo encantado ao descobrir detalhes de sua infância. Olha, papai, a Marina também tinha aparelho nos dentes, riu Arthur. E olha este cabelo enrolado, igual ao nosso quando cresce, observou Henrique. Ricardo pegou uma foto de Marina aos 10 anos, sorrindo desdentada ao lado do irmão gêmeo. Vocês eram idênticos, comentou baixinho. Éramos em tudo. Marina tocou a foto com carinho. Marcos adoraria vocês. Tenho certeza de que ele está feliz por você ter encontrado uma nova família, disse o pai de Marina, e ela sentiu lágrimas se formarem. No último dia da visita, aconteceu algo inesperado. Eles estavam no parque quando Arthur tropeçou e ralou o joelho. Instintivamente, ele correu não para Ricardo, mas para Marina. Marina, machucou! Ela o pegou no colo, limpou o ferimento e cobriu de beijos, consolando-o com a naturalidade de uma mãe. Ricardo observou a cena com uma expressão de puro amor. Ela é a mãe deles agora, disse a mãe de Marina, aproximando-se dele. Não de sangue, mas de coração. Eu sei, respondeu Ricardo, e eles são sortudos por isso. Na volta para Petrópolis, as crianças adormeceram no banco de trás do carro. Marina e Ricardo dirigiam em silêncio confortável, dedos entrelaçados. Marina, disse ele finalmente. Eu quero que você saiba que isso não é temporário para mim. Não é um teste ou um experimento. É para sempre. Marina sentiu o coração acelerar. Ricardo, não estou pedindo nada agora. Só quero que você saiba onde estou, onde meu coração está. Onde? Com você. Para sempre com você. Quando chegaram em casa já era noite. As crianças acordaram apenas o suficiente para trocar de roupa e escovar os dentes, ainda tagarelando sobre a viagem. Marina, sussurrou Henrique quando ela o colocava na cama. Seus pais são legais, igual você. Obrigada, querido. Eles gostaram da gente? Amaram vocês, igual eu. Depois que as crianças dormiram, Marina e Ricardo se sentaram na varanda, observando as estrelas sobre as montanhas de Petrópolis. Foi uma semana perfeita, disse ela. Foi o começo, respondeu Ricardo, beijando sua mão. O começo de muitas semanas perfeitas. Marina se aconchegou contra ele, finalmente entendendo o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre encontrar seu lugar no mundo. Seu lugar era ali, naquela varanda com aquele homem, cuidando daquelas crianças, construindo uma família baseada no amor verdadeiro. Não importava mais o que os outros pensassem. Não importavam as diferenças sociais ou as complicações que pudessem surgir. Eles haviam encontrado um ao outro, e isso era tudo que importava. 6 meses depois, Marina acordou com o cheiro de café fresco e o som familiar de risadas vindas da cozinha. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos completamente. Aquela trilha sonora matinal havia se tornado sua melodia favorita no mundo. Desceu as escadas da casa que agora chamava oficialmente de lar. Ricardo havia insistido que ela se mudasse para o quarto principal 2 meses atrás, depois de uma conversa séria com as crianças que resultou em aprovação unânime. Na cozinha, encontrou o caos organizado que havia se tornado rotina nos fins de semana. Henrique tentava ensinar Arthur a fazer panquecas, enquanto Ricardo lia e-mails no celular, ocasionalmente oferecendo dicas culinárias questionáveis. Bom dia, minha família, disse Marina beijando cada um dos seus homens. Marina, olha! Arthur mostrou orgulhoso uma panqueca em formato vagamente circular. Consegui fazer sozinho. Está perfeita.
elogiou ela, bagunçando o cabelo cacheado do menino. Papai disse que hoje vamos fazer algo especial, contou Henrique com um sorriso conspiratório. Marina olhou para Ricardo, que desviou o olhar rapidamente, sinal claro de que algo estava sendo tramado. Que tipo de coisa especial? Perguntou ela desconfiada. É surpresa, disse Ricardo, beijando sua testa. Mas primeiro café da manhã. Depois de comerem as panquecas ligeiramente queimadas, mas feitas com amor, Ricardo sugeriu uma caminhada até o lago. Era um sábado perfeito de outono em Petrópolis, com o ar fresco da serra e o sol dourado filtrando através das árvores. Lembram do nosso primeiro piquenique aqui? Perguntou Ricardo quando chegaram à margem do lago. Claro, respondeu Marina. Foi quando vocês decidiram que eu não era só uma babá. Foi quando percebemos que você era nossa pessoa, corrigiu Henrique. Eles se sentaram na mesma árvore onde tudo havia mudado meses atrás. As crianças logo se distraíram perseguindo borboletas, deixando os adultos sozinhos. Marina, começou Ricardo, e havia algo diferente em sua voz. Você se lembra do que me perguntou naquele primeiro dia de piquenique? Perguntei muitas coisas. Você perguntou o que eu era para você. Marina assentiu, o coração começando a acelerar. Na época, eu não soube responder. Tinha medo demais, estava confuso demais. Ricardo se levantou, estendendo a mão para ela. Mas agora eu sei. Marina aceitou a mão dele, deixando-se levantar, mas sem entender para onde aquela conversa estava indo. Você é minha segunda chance, disse Ricardo, os olhos brilhando com emoção. Você é a prova de que a vida pode ser generosa mesmo depois de nos quebrar. Você é a mulher que me ensinou que amar novamente não significa esquecer quem perdemos, mas significa honrar essa memória sendo feliz. Marina sentiu lágrimas se formarem. Ricardo, deixe-me terminar, pediu ele sorrindo nervosamente. Você é a mãe que meus filhos escolheram, a parceira que eu escolhi, a pessoa com quem quero construir todos os meus próximos capítulos. Foi então que Ricardo se ajoelhou. Marina levou as mãos à boca, ofegante, enquanto ele tirava uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina Albuquerque, disse ele, a voz embargada de emoção. Você aceitaria se casar comigo? Não porque é romântico ou porque é o que se espera, mas porque não consigo mais imaginar uma única manhã da minha vida sem você. As lágrimas corriam livres pelo rosto de Marina. Ricardo. Marina, diz que sim, gritou Arthur, aparecendo do nada com Henrique ao lado. Vocês sabiam? Perguntou Marina, rindo através das lágrimas. Nós ajudamos a escolher o anel, confessou Henrique. O papai perguntou qual você gostaria mais. Marina olhou para o anel. Simples, elegante, perfeito. E depois para aqueles 3 rostos esperançosos que haviam se tornado sua razão de viver. Sim, sussurrou ela. Claro que sim. O beijo que se seguiu foi interrompido pelos gritos de alegria das crianças, que correram para abraçá-los. Agora a Marina vai ser nossa mãe de verdade? Perguntou Arthur. Ela já é nossa mãe de verdade, respondeu Ricardo. Agora só vai ser oficial. 6 meses depois do casamento simples na própria estância, Marina estava na mesma varanda onde tudo começou, agora oficialmente Marina Tavares, observando Ricardo ensinar os meninos a pescar no lago. A barriga ligeiramente arredondada abrigava o primeiro filho biológico do casal, uma menina que Henrique e Arthur já haviam decidido chamar de Helena, em homenagem à mãe que nunca conheceram, mas que sempre faria parte da família. O som do telefone a trouxe de volta ao presente. Era sua mãe. Como estão as coisas aí, minha filha? Perfeitas, mãe. Absolutamente perfeitas. E os meninos? Felizes. Henrique está pensando em ser veterinário para cuidar dos animais da fazenda.
Arthur quer ser chefe de cozinha. E o Ricardo? Marina sorriu, observando o marido explicar pacientemente como segurar a vara de pescar. Feliz também. Todos nós estamos. Depois de desligar, Marina ficou ali mais alguns minutos, absorvendo a cena à sua frente. Não era o final de conto de fadas que havia imaginado na infância. Era melhor, era real, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, amor verdadeiro e a coragem de recomeçar. Quem diria que uma babá que veio para ficar apenas alguns dias acabaria encontrando uma família inteira? E você, que acompanhou esta história até aqui, acredita que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados? Conte nos comentários qual foi sua parte favorita desta jornada de Marina e Ricardo. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre encontra um jeito.